Invadindo o terreno adversário, deixou para Bebeto, devolveu para o vazio, correu a fuga, rumou, vai levantar, entrou, Romário, fuga, gol! Foram 12 anos de ouro para o Brasil, com 3 conquistas de mundiais em 4 possíveis. A seleção encantava o planeta e ditava como o futebol, ou melhor, o bom futebol deveria ser jogado. Mitos se eternizaram na história do esporte nesse período, onde seus apelidos como Canhotinha de Ouro, Enciclopédia e Furacão traduziam toda excelência com a bola rolando. Num patamar mais acima existia um anjo de pernas tortas e um rei que foram capazes de levar ao ápice o futebol brasileiro. Mas tudo isso fazia parte do passado. Desde a conquista da Copa do Mundo do México em 1970, a seleção brasileira perdeu espaço no cenário do futebol mundial. Depois do vice-campeonato olímpico e com a saída de Carlos Alberto Silva do comando da seleção brasileira, um novo ciclo se iniciava na amarelinha. Um jovem treinador de 38 anos, sem um grande currículo de conquistas, apenas 3 campeonatos cariocas comandando Flamengo e Vasco, era o responsável em tentar trazer novamente dias de glórias para o futebol brasileiro. Dentro de campo, Sebastião Lazzaroni poderia contar com uma mescla importante para o início do trabalho. A experiência de quem já tinha participado de eliminatórias e Copa do Mundo, com jovens craques que já eram ídolos dos maiores clubes do Brasil. A primeira prova de fogo, Lazzaroni teria pela frente uma excursão à Europa, onde a seleção teria 4 jogos, mas não poderia contar com seus principais nomes. O começo do trabalho não poderia ser pior, foram 3 derrotas em 4 jogos. Os reflexos dessa péssima campanha fizeram nomes que eram dados como certos afundarem e ficarem de fora do elenco que disputaria a Copa América. Entre esses nomes estava o de Charles, atacante e goleador do Bahia, que tinha sido fundamental na conquista do último campeonato brasileiro. O camisa 9 do tricolor baiano ficaria fora da lista final. Em seu lugar seria convocado o experiente centroavante Baltazar do Atlético de Madrid da Espanha. O problema desse corte é que Lazzaroni e a sua comissão técnica criavam uma bomba relógio que explodiria em Salvador, casa do atacante Charles, já na partida de estreia do Brasil contra a Venezuela pela Copa América. Sem Charles na seleção, o tempero baiano azedou. Quando se esperava o apoio do torcedor da Boa Terra, o que vimos no estádio da Fonte Nova se tornou um verdadeiro caldeirão contra o Brasil, prontinho para entornar o caldo. Dentro de campo, a seleção também não fazia a sua parte. Sem um padrão de jogo definido e, para piorar, ainda tinha um gramado da Fonte Nova em péssimas condições por causa das chuvas que caíam na Bahia, fazia o futebol brasileiro afundar literalmente no mar de lama. Depois de vencer apenas a fraquíssima Venezuela e ter empatado sem gols contra peruanos e colombianos, a situação de Lazzaroni era praticamente insustentável no comando da seleção. Por muito pouco o treinador não foi demitido do cargo, ainda na primeira fase do campeonato. Porém foi bancado pelo diretor de futebol na época, Eurico Miranda. O Brasil terminava os 3 primeiros jogos da competição em crise e com uma grande preocupação. Precisava ter um bom resultado na última rodada contra o Paraguai. Primeiro para continuar na Copa América e depois para melhorar a estima do time para o restante do campeonato. Pela primeira vez na Copa América, o Brasil se sentia em casa para jogar uma partida. Outro ponto fundamental foi o estado do gramado do estádio do Arruda, agora permitia a bola rolar e não ficar presa na lama como estava acontecendo nos jogos anteriores. Em campo, o Brasil retribuiu todo o carinho da torcida e fez sua melhor apresentação no torneio. Com 2 gols de Bebeto, o Brasil carimbava sua vaga para o quadrangular final. Não teria lugar melhor para recuperar de vez a seleção na competição. O Maracanã seria o palco ideal para a volta por cima. Pela frente, a Argentina de Maradona, atual campeão do mundo, seria a prova de fogo para o futebol brasileiro naquela Copa América. A torcida carioca fez sua parte, com 90 mil pessoas no estádio, o clima definitivamente mudava para a seleção brasileira. Em campo, o cartão de visitas foi dado por Romário, depois de uma linda caneta dada em Maradona. O Brasil fazia sua melhor partida dos últimos tempos. A dupla Bebeto e Romário estavam em uma noite iluminada, criando várias oportunidades de gols contra os campeões mundiais, mas um teimoso 0 a 0 continuava no placar até o fim do primeiro tempo. A bola rola na segunda etapa e logo aos 3 minutos, depois de uma jogada entre Silas e Romário, o baixinho toca a bola para Bebeto. O bom baiano de voleio marca um golaço, levando a loucura ao Maracanã naquela noite. A torcida ainda estava comemorando 6 minutos mais tarde, depois de uma pichotada do zagueiro Brau da Argentina. Romário domina a bola, passa por Pumpido e fazendo o segundo gol do Brasil.
Fim de papo, o Brasil retoma finalmente a sua moral. Ganha ar de favorito ao título. Nada como um dia após o outro. A partida seguinte, o Brasil novamente ganhava e convencia. Sem tomar conhecimento dos paraguaios, a seleção emplacava um 3-0, com 2 gols de Bebeto e 1 de Romário. Brasil e Uruguai voltavam a fazer uma partida decisiva no estádio do Maracanã. Como não lembrar da Copa do Mundo de 50? Apesar de ser uma nova partida, uma outra competição, um contexto diferente, era impossível não fazer a comparação. Com mais de 132 mil pessoas no Maracanã, Brasil e Uruguai entravam em campo para definir o título da Copa América de 1989. A bola rola e o jogo, como era de se esperar, era duro, complicado. A seleção celeste tinha ótimos jogadores como Enzo Francescoli, Rubens Sousa e Hugo de Leon. O Brasil parecia sentir um pouco toda a atmosfera da partida. A seleção, apesar de estar mais presente no campo de ataque que os adversários, não tinha o mesmo brilhantismo dos 2 primeiros jogos. Com isso, mesmo tomando a iniciativa do jogo, o placar continuava inalterado ao fim do primeiro tempo, aumentando aquela sensação de segurança do que as coisas poderiam novamente dar errado contra os uruguaios. As 2 equipes voltam no intervalo e o filme parece se repetir, diferente do que tinha acontecido em 1950, mas como foi há 4 dias antes. Logo aos 4 minutos da segunda etapa, o lateral Mazinho faz tabela com Bebeto, avança até a linha de fundo e faz o cruzamento. O baixinho Romário aparece com muita velocidade, se antecipa ao goleirão Zeoli e coloca para o fundo da rede da Celeste. O Maracanã explode, a torcida vai à loucura com o gol do Brasil. O gol de Romário expulsa de vez o tal do fantasma de 1950. No lugar da assombração, o que víamos nas arquibancadas, cadeiras e geral era a ola dando volta em todo o anel do Maracanã, fazendo uma onda verde-amarela de alegria. O árbitro apita o fim da partida. O Brasil, depois daquele início que tudo parecia dar errado e a seleção iria para o fundo do poço, viveu a completa transformação naquela Copa América. Chegou ao ponto máximo do futebol sul-americano, voltando a conquistar o título da competição 40 anos depois. Estava plantada a semente de uma geração campeã do mundo. E aí, gostou do vídeo? Espero que sim. Em breve teremos mais histórias do futebol que marcaram época. Deixe nos comentários qual a história que você gostaria de ver aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.